Hello, it's me again. Your help couldn't hold me down. I'm back and smiling for what's to happen next. I think it's time you call your guide. Com base nos estudos sobre o desenvolvimento humano, a adolescência é uma fase marcada por transformações físicas, emocionais e sociais. Jean Piaget, em sua teoria do desenvolvimento cognitivo, afirma que durante essa fase ocorre o pensamento operacional formal, permitindo ao indivíduo raciocinar de maneira abstrata e hipotética. Já Levi Vygotsky destaca a importância das interações sociais para a construção do conhecimento. Com base nessas teorias, explique como o desenvolvimento cognitivo na adolescência pode influenciar a forma como os jovens lidam com os desafios e tomam decisões. Ei, professora, eu não entendi essa pergunta. Nem eu. Leia o enunciado e assinale a alternativa que mais se encaixa. Você já decidiu sua profissão? Alternativa A: sim, com certeza. Letra B: não pensei nisso ainda. Letra C: ainda vou decidir. E letra D: nenhuma das anteriores. B: já decidi a minha profissão. C: ainda vou decidir. C: ainda vou decidir. Já se sentiu dividido entre seguir seus próprios sonhos e atender às expectativas dos outros? Como você lidou com isso? Encarando, lidando. Tem como falar de novo, por gentileza? Eu sempre tive uma certa dificuldade em decidir a minha profissão, mas com o passar do tempo eu me identifiquei com uma e decidi seguir os meus sonhos e o que eu quero. Assim, questão de seguir meus sonhos, como a pergunta faz, eu não... Eu lidei com essas coisas muito como os pessoal falava que eu não ia ser nada. Aí eu deixei os pessoal falar, eu me importei com o que eu mesmo pensava. Não, nunca fui de me importar muito com isso, não. E assim, o jeito que eu lido com essas coisas, com o falar, né, do povo, assim, não me afeta muito. Eu só sigo. Nós temos como estrutura semântica dessa frase, não quero citar teóricos, um sujeito enunciador que está escondido onde? Debaixo do meu jaleco é que não é? É aqui, no verbo querer. Se a gente tivesse a afirmação sem o não aqui, quero citar teóricos, poderíamos representar pela letra P. Como a gente tem o não aqui antes do quero, fica negativo assim, ó, não P. Ele não vai citar teorias alheias, teorias outras. Ele por si, né? Ele vai citar a si mesmo. Ele se valoriza, ele é um protagonista dessa frase, não os outros. Alguma dúvida ainda? Amém. Boa tarde. Boa tarde. Quero ir na secretaria, que a diretora ligou para eu vir aqui. Obrigada. Nada. Quem foi o artista que mais influenciou sua visão de mundo na adolescência? Roberto Carlos. Na época, a visão do mundo era a Estrada de Santos. Bom, Elis Regina, Renato Russo também. Esses foram que tiveram assim, uma grande influência, né, na minha vida. Você acredita que a escola te proporcionou alguma experiência que pudesse ajudar a construir o seu projeto de vida ou a construir uma vida feliz? Algo que me chamava muita atenção é quando os alunos chegavam, a professora perguntava àqueles que não tinham tomado café. Então, aqueles que não tinham tomado café era levado à sala da diretora e ali a escola dava aquele café para os alunos. Então, isso me chamava a atenção no cuidar da escola com os alunos. E o que você gostaria que tivessem te contado na juventude que poderia ter te ajudado na vida adulta? Aquela dúvida, o que eu gostaria de saber, né? Não, essa não ficou boa. Pode cortar e faço de novo essa pergunta. Pode, não pode? Pode de novo. Tá bom. O diálogo com os pais, né? Porque antes os pais não tinham muito diálogo com a gente, né? Com os filhos. E principalmente sobre o mundo lá fora, que o mercado de trabalho, tudo que a gente poderia obter, a gente não tinha esse tipo de conversa. E nós descobrimos na nossa época passada, né?
foi na raça mesmo e na coragem. Que nós temos muitas responsabilidades, que nós temos que levar as coisas a sério, porque se eu não levo a sério, eu nunca vou adquirir responsabilidade. E a vida adulta, ela não é tão fácil assim. Você mantém contato com os amigos que você fez na escola? Tenho. Eu tenho meus amigos. A gente faz uma amizade sólida que fica para a vida toda, os colegas de escola. E aí tem um colega que trabalha aqui comigo pela manhã. Não, eu não tenho mais contato com eles porque eu estudei em outro estado, né? Não tenho contato com eles depois que a gente se separou lá do ensino médio, né? E eu acho que todos arrumaram um serviço, fizeram uma faculdade, que estão bem-sucedidos. Mas quando a gente se separa, quando está na escola, fora, não se encontra, é muito difícil. Emocionada porque eu vou sentir falta dessa escola, falta da turma, dos meus colegas, porque a nossa turma foi a melhor turma de 2025 na escola e a gente aprendeu várias coisas incríveis, legais, que vai levar para a vida toda. Passamos vários momentos incríveis, toda a nossa turma reunida, foi um ano maravilhoso, várias experiências adquiridas. E já tenho saudades desse ano, que foi um ano maravilhoso. Sim, vou sentir muito saudade dos amigos, dos colegas, das brincadeiras. Rapaz, de alguns sim, de outros não, vou nem lembrar alguns. Outros eu vou até esquecer, que é melhor. Para quem vai entrar no ensino médio, o conselho que eu daria é não ter muito medo. Tipo, passa muito rápido. Você tá entrando hoje, amanhã você já tá terminando. Então, realmente marca muito sua vida, tipo, onde você já tá chegando mais assim na adolescência, onde já é mais liberal, você consegue respirar melhor até. É que, querendo ou não, é difícil, mas se você se dedicar, estudar e enxergar o seu potencial, você vai conseguir chegar até o final. Você vai sentir saudade de algum professor depois que terminar o ensino médio? Sim. Os professores, os alunos, as meninas também. Saudade. A gente tem que escolher alguma coisa. Só que o ensino médio, ele acaba no terceiro ano, mas nossas vidas não acabam no terceiro ano. Câmera ok? Som ok? Não quero citar teóricos, cena 4. Só pelo fato de eu ser mulher no mundo em que a gente vive hoje, tem muita desigualdade entre o homem e a mulher no trabalho e até mesmo em relação da família também. De pai, quando tem um filho homem, deixa ele livre, solto, à vontade. E quando é a filha mulher, não. Tem mais aquele zelo, aquela proteção. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vocês já passaram por algum momento assim de sentir que sofreu racismo? Assim? Já. Já? Na minha infância, assim, Tipo, em que momento? A gente vê, e eu acho que a gente teve muita experiência de infância. Toda caixada deve ter passado por isso, por insegurança. Eu não posso dizer que eu tive uma situação de acolhimento pela escola. Mas eu tive minha mãe, que ela me ajudou numa situação específica quando era criança, que eu sofria bullying, eu não contava pra ela. Eu só fiz o maior barraco, dizendo que me viam sofrendo bullying, mas não fazia nada. Aí meio que fizeram uma reunião lá, conversaram com os pais dos alunos. Aí acho que resolveu um pouco, porque depois eu saí de lá, fui pra de tarde. Uma boa escola para mim seria uma escola com uma infraestrutura melhor. Salas de informática seria uma boa também. Laboratório, melhoraria a produtividade e a organização das salas, da escola ao todo. Melhoraria até a interação dos alunos. Na escola onde eu estudava, tinha um professor que foi a época que meu cabelo estava começando a ficar afro e recebe muito preconceito. Ele me acolheu, ele que me acolheu, falou, se orgulha da tua negritude. E foi muito bom essas palavras. E eu vi de um cara que eu me inspirava muito nele.
hoje em dia ainda existe sim a discriminação. Cena 3, take 2, não quero citar teóricos. Então, Yasmin, o que você diria para você daqui a 10 anos? Que continue com o mesmo sonho de criança e que dê muito orgulho para minha mãe. Bom, daqui a 10 anos eu me vejo casado, numa profissão que eu sempre sonhei em ser veterinário e ajudando muitos outros, que eu sempre quis isso. No futuro, o meu sonho é ser engenheiro agrônomo. O que mais me motiva é saber que minha mãe e meu pai estão todos os dias trabalhando para me proporcionar um futuro melhor, proporcionar algo que eles não teve. Por exemplo, meu pai, desde criança, ele trabalhou nas ruas vendendo CD, tomate, e é isso que me inspira. A gente não sabe muito o que espera, né, depois do ensino médio, depois de tudo, mas eu espero que, apesar de tudo, eu consiga resistir. Mas é conquistar, é correr atrás e, independente de qualquer coisa, não desistir. E eu pretendo manter minha cabeça firme. Eu tenho meu sonho de ser um policial da PRF. Eu me estudando mais, me esforçando mais, talvez eu consiga alcançá-lo. Se você não conseguir realizar seu sonho, você tem alguma ideia do que vai fazer? Não. Como eu me veria daqui a 10 anos, acho que casada. Eu pretendo também abrir uma loja, que é o meu sonho desde os meus 11 anos de idade. O que você diria para você daqui a 10 anos? Parabéns. O papel da família é bem importante, né? No meu diário escolar, porque no dia a dia a gente precisa muito da família. Tem dias que a gente vem cansado, volta pior ainda. Então é bem legal o papel da família no quesito de conforto pra gente. Qual a sua maior dificuldade? Quem é o árbitro? É eu, por quê? Estão te chamando lá na secretária. Meu Deus, bicho, de novo, eu já fui 3 vezes só hoje. Que isso, cara? Tu é doido? Tive boas memórias aqui. Vou sentir muita falta das nossas palhaçadas. Foram 3 anos de muita luta, mas ao final a conquista sempre veio. Vou sentir saudade de tudo que eu vivi aqui. Se eu soubesse, eu tinha reprovado 3 vezes. O que eu gosto daqui, a amizade, o companheirismo, minhas bestes. Tempo bom que não volta mais. Dessa vez, eu me despeço de uma forma diferente. Hoje, percebo sim que sinto o impacto da ausência dessa rotina. Fez parte de mim e sentirei saudades. Acabou já. I'm on. River City to Riverside, look alive. I cast shadows in the night from a neon Madden sign. Billy and Jimmy Lee washed the 6-pack in 99. Fight or flight divide, now it's only fight to fight. The life of spite, swinging lead pipes for a righteous price. I ain't for sale though, keep the offer. Evening extremists can't be bought in the crack of dawn. Joggers, I write lines between day walkers and midnight marauders. Prepping hooks like Ruthless Robbie, motherfucking Lawler. Don't know what y'all heard, the pearls are hard and center. But if she can slow dance on a floor full of phantasmal killers, then I let her wear my hoodie, come and fly shotgun. Silver bullets in the glove compartment, Billy Compton and company, come with me. Run your keys, your jewels, I seen things you can't unbelieve. Spade's a spade, but only me throws up my sleeve. Just an American saber wolf on these London streets. Know one thing, don't pick a fight with the man who's died twice and doesn't believe in the Lord of life. 50-50's my norm, you don't want to see my risky. Just tell him that I'm coming and I'm bringing hell with me. Duas palminhas, arrasou. Arrasou.